João Pujol, comandante do Exército, João Mioto, comandante militar do Sul, senhores oficiais generais integrantes do alto comando do Exército de hoje, de ontem e de sempre, senhores oficiais generais aqui presentes, em particular os antigos comandantes da 6ª Divisão de Exército, General Denardi, General Wellington, General Goulart, que nos honram com as suas presenças e fazem parte da história desse grande comando. Senhoras e senhores oficiais, autoridades civis aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores, tropa da 6ª Divisão de Exército, bom dia! Bom dia, senhor general! A reativação da 6ª Divisão de Exército, ela é o compromisso do governo do presidente Jair Bolsonaro com o reequipamento e com a recapacitação operacional das nossas Forças Armadas. Nos últimos tempos, nós temos visto aí algumas críticas, proferidas a esse respeito. Mas trata-se de uma decisão do Estado brasileiro no sentido de que nós efetivamente tenhamos a capacidade para cumprir as nossas missões constitucionais, além daquelas tarefas que eventualmente ocorrem e que a todo momento necessitam da presença das nossas Forças Armadas e, em particular, do Exército Brasileiro. Possuir um comando divisionário dá uma ampla flexibilidade, não porque esse comando vai ocupar um espaço que estava vago aqui no Comando Militar do Sul, mas mais ainda, pela capacidade que ele tem de enquadrar brigadas e de se deslocar para qualquer ponto do território nacional. Essa capacidade de pronta resposta é fundamental para um exército que tem a missão de guarnecer um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e com 17 mil quilômetros de fronteira terrestre. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Além de estar em permanentes condições de atender aos interesses nacionais fora de nosso território. Portanto, o presidente Bolsonaro, ao ter assinado a reativação da 6ª DE em agosto do ano passado, ele reafirmou o seu compromisso de estar junto com cada um de nós soldados para que tenhamos efetivamente a capacidade de cumprir a missão. Ao meu amigo General Furlan, companheiro de jornadas amazônicas, de voos por aquelas florestas imensas, os meus votos de saúde, força e sucesso no comando dessa divisão. Vibre, Furlan. Vibre como você sempre vibrou. Muito obrigado. Encerrando a presente solenidade, a tropa desfilará em continência ao comandante da 6ª Divisão de Exército. O senhor, como oficial general e ex-comandante da 6ª DE e ex-comandante do Comando Militar do Sul, qual é a importância de hoje dessa reativação da 6ª DE? Olha, possuir um comando de divisão é extremamente significativo e importante, não só para o Comando Militar do Sul, mas para o Exército Brasileiro como um todo, porque um comando divisionário ele tem a capacidade de enquadrar brigadas, no cumprimento de qualquer tipo de missão operacional, e no momento em que nós temos uma série de problemas aí no mundo todo e que podem respingar aqui dentro do nosso país, ter essa flexibilidade, de poder contar com o comando da 6ª Divisão do Exército foi uma decisão extremamente importante do atual alto comando do Exército. Então eu me sinto extremamente satisfeito por ver a 6ª DE mais uma vez ser ativada, e isso vai trazer um poder de combate mais significativo, não só para o CMS, mas como o Exército como um todo. Agora, para o IBC, eu queria que o senhor comentasse a importância da reativação dessa 6ª Divisão no contexto do Exército Brasileiro e também das Forças Armadas. Bom, tá bem. O nosso comandante, ele já se expressou a respeito, então eu vou procurar fazer uma contextualização disso aí. Um comando divisionário,
ele tem uma capacidade, porque ele possui um general-comandante, um Estado-Maior constituído, e, em consequência, ele tem capacidade de enquadrar brigadas ou unidades isoladas no cumprimento de qualquer tipo de missão. O Comando do Exército, ao reativar a 6ª Divisão de Exército, ele então ganha flexibilidade, porque ela pode ser empregada em qualquer lugar do país, ou mesmo atendendo a alguma imposição das missões internacionais que o Exército Brasileiro tem que cumprir. Além disso, para mim particularmente, por ter sido meu pai comandante dessa divisão e eu também ter comandado essa divisão, tem até um caráter sentimental nisso tudo. Então, baita decisão do Comando do Exército. Estão liberados, João Milton? Estamos liberados. Vamos liberar agora. Pois é, e hoje, inclusive, foi dia de visita dos ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, às instalações da base aérea de Anápolis, onde os brasileiros vão ficar. Eles foram lá conferir se está tudo certo para a chegada, então, dos brasileiros em Anápolis. A gente vai saber mais detalhes sobre isso na reportagem de Daniel Ito. A base aérea de Anápolis, em Goiás, foi o local escolhido pelo governo federal para acolher os brasileiros trazidos de Wuhan, na China. Ao todo, 58 pessoas vão ficar em quarentena neste local, sendo 34 repatriados e 24 integrantes da missão que foi ao país asiático. Aqui na base aérea de Anápolis, os brasileiros repatriados e as equipes da missão vão receber 6 refeições diárias durante a quarentena. Além disso, eles vão ser submetidos a 3 avaliações médicas por dia e vão ter acompanhamento psicológico durante todo o período. Não há nada improvisado, não há um item que não tenha checklist completo, não há nada feito mais ou menos nessa operação. E o que mais a gente faz nessas situações é informar com qualidade. Entre os brasileiros que estão sendo trazidos de Wuhan estão 3 diplomatas brasileiros e 2 bebês. Nós estamos recebendo famílias, núcleos familiares até grandes. Tem uma família que vem com 5 pessoas. Então, por exemplo, reservamos para esta família 2 aposentos, 2 quartos contíguos, Nós temos, por hora, 2 mães vindo com filhos pequenos, na faixa de 1 ano, 2 anos. Então, terá lá uma cama box para a mãe, um berço para a criança. A quarentena será realizada em uma área de 900 metros quadrados, que inclui os quartos equipados com televisão e internet, locais de lazer e refeições, além de uma área externa delimitada ao redor das instalações. Orgulho da capacidade do nosso pessoal, que fez parte do planejamento e da execução desse lugar e foi feito nos mínimos detalhes, A chegada da missão em Anápolis está prevista para o início da madrugada de domingo. Aqui em Anápolis, nós teremos a exata certeza de data e hora de chegada desses pacientes e, mercê de Deus, cumprida a quarentena, esses pacientes terão o regresso aos seus lares. Olá, boa tarde. Já está no ar mais um Governo Agora. As 2 aeronaves da Força Aérea Brasileira que foram buscar os brasileiros em Wuhan, na China, chegam neste sábado ao Brasil. Eles deixam agora à tarde o país asiático, cumprindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação pelo coronavírus. Os ministros da Defesa e da Saúde visitaram hoje as instalações que vão receber as famílias durante a quarentena de 18 dias na base aérea de Anápolis, em Goiás. Ao todo, a base vai receber 34 brasileiros e parentes, incluindo bebês e crianças. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, conversou com a nossa equipe após a visita e destacou que tudo foi preparado nos mínimos detalhes para receber os brasileiros de Wuhan. Eu retorno dessa visita com sentimento, orgulho da capacidade do nosso pessoal, que fez parte do planejamento e da execução desse lugar, como da apanha dos brasileiros, de forma muito rápida, precisa e eficiente. Pelo que nós vimos lá, todo o conforto, área de lazer, entretenimento, televisão, internet,
foi feito nos mínimos detalhes, né? Então isso que foi aí o principal, eu volto com o sentimento de orgulho e com a certeza que a missão será muito bem cumprida. O vice-presidente Hamilton Mourão cumpre a agenda hoje no Rio Grande do Sul. Pela manhã, ele participou da solenidade de reativação da 6ª Divisão do Exército na cidade de São Leopoldo. A 6ª Divisão de Exército foi desativada em 2014 e é conhecida como Voluntários da Pátria. Com a reativação, agora passa a contar com 23 unidades militares e cerca de 7.700 homens. O vice-presidente Hamilton Mourão destacou a importância da divisão para o Exército Brasileiro. Um comando divisionário ele tem a capacidade de enquadrar brigadas, né, no cumprimento de qualquer tipo de missão operacional, e no momento em que nós temos uma série de problemas aí no mundo todo e que podem respingar aqui dentro do nosso país, ter essa flexibilidade, né, de poder contar com o comando da 6ª Divisão do Exército foi uma decisão extremamente importante. Nesta sexta-feira, em Porto Alegre, o vice-presidente acompanha também a cerimônia de passagem do comando do Colégio Militar, que é o 2º mais antigo do país. Ele é conhecido como o Colégio dos Presidentes, porque nele estudaram 5 ex-presidentes do Brasil. Hamilton Mourão também foi aluno da escola. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. O Ministério da Defesa ele vai totalizar e vai dar essa informação. Essa não é do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde se ocupa, nesse momento, das questões relacionadas à saúde, vigilância, testes, laboratórios, etc. Ministro, além do combate ao vírus propriamente dito, tem um combate que precisa ser feito aí, que é as fake news, né? Há muita desinformação que gera, às vezes, comportamentos errôneos. Preconceito contra os chineses, desinformação, pânico. Daí o papel fundamental da imprensa responsável, né? Da imprensa que sabe o papel que tem, sabe o papel de importância que tem. Entrevistem pessoas qualificadas, levam especialistas. O Ministério da Saúde disponibiliza todas as informações às 16 horas, todos os dias, de tudo que tem sobre o planeta Terra inteiro, para acalmar. O nosso momento agora é dar informação. Nós não temos nenhum caso ainda confirmado no Brasil. Acho que vamos ter? Provavelmente. O mundo é globalizado, a pessoa sai da China, vai para outro país, vai para a Itália, encontra outra pessoa. As combinações, é o maior parceiro comercial. Se tiver, vamos identificar o mais cedo possível. Vamos tratar as pessoas da melhor maneira possível, como o mundo vem fazendo. E vamos atravessar e vamos passar por isso. O mundo tem que se acostumar, porque a ciência começou a fazer o diagnóstico desses vírus, coisa que nós não tínhamos. Quando eu me estudava na Faculdade de Medicina 30 anos atrás, não havia essa possibilidade. Quantos vírus novos surgiram nos anos 20, 30, 40, 50, 60, 70, numa época em que a gente tinha, no máximo, era a percepção de uma gripe mais forte. Nós perdíamos idosos, sim, essa gripe está predominantemente em idosos. Rapidamente, com essa identificação, a vantagem que a gente tem é que a ciência anda, surge testes rápidos, aumenta o nosso conhecimento sobre genética, sobre comportamento dos micro-organismos. Há uma corrida, produz-se vacina, melhora a condição imunológica e com isso, com esses avanços todos da ciência, a gente vai vivendo mais e melhor. O momento agora é um momento de calma, que nós temos uma vida para levar. Esses exames dos paraguaios, o Paraguai vai passar algum recurso para o Brasil? Você pode explicar? Não. Isso daí nós vamos fazer. Eles têm muito poucos casos, né? E eles não têm um laboratório com o nível de complexidade para fazer, então a gente vai receber as amostras dentro do protocolo de casos suspeitos, com aqueles que já correu a barreira, somente para fazer a PCR, que é o padrão ouro, e a gente vai disponibilizar. A gente já faz na Fiocruz, já fazemos no Adolfo Lutz, já fazemos no Evandro Chagas. E vamos ampliar os grandes laboratórios públicos nacionais no Paraná, em Minas,
para que a gente tenha a capacidade de fazer esse exame em todos eles. Já recebeu alguma amostra? Aí é com o pessoal da vigilância. Tem pode um novo projeto mais amplo, esse que o senhor mencionou, 84 artigos. Esse vai demandar um pouco mais de tempo de discussão. Veja bem, há muito tempo, eu frequentei essa comissão durante 8 anos. Esse assunto ele já apareceu aqui em 2009, na época da H1N1. Depois ele voltou na época da MERS, ele voltou na época da Ebola. E o Brasil carece de uma lei clara, até para os seus cidadãos, em que situação isso se dá. Sempre é feito uma coisa pontual, Esse projeto, nós já trabalhávamos no Ministério da Saúde, com todo esse cenário. O projeto completo, no que diz respeito à saúde humana, tem em torno de 80, 85 artigos. Nós ainda teremos que discutir a mesma questão de regulamento sobre a parte animal. Você imagina, nós temos grandes rebanhos de porcos, suínos, aves. E se tivesse um problema de você ter que colocar uma fazenda em quarentena, uma granja, um frigorífico, uma coisa, a gente também precisa ter. Então, o que eu fiz ontem, conhecendo a casa e conhecendo a parceria do Legislativo, foi enxugar ao máximo, deixar uma coisa básica para esse momento, escrito coronavírus, e me comprometi em mandar o que diz respeito à saúde humana na semana que vem, revisadinho, porque seria pedir muito para eles aprovarem 84 artigos numa situação de atipia como foi a de ontem, que foi basicamente o presidente Rodrigo Maia muito solícito com os parlamentares, uma reunião de líderes, reconheceram a urgência e votaram praticamente sem crítica ao projeto. Mas, coincidentemente, aqui no plenário ao lado do que o senhor estava, está sendo discutido uma mudança no regramento da Anvisa que busca desburocratizar nos casos de importação emergencial de medicamentos. A legislação é razoável, a Anvisa é contra mudança, tem especialistas da indústria que cobram uma desburocratização. Como é que o senhor está vendo também essa que diz respeito à importação que talvez seja necessária, inclusive o projeto de lei tratava disso? A última pergunta. Eu acho que se você tem um determinado exame, vamos supor, vamos dar um exemplo para a população poder entender. Vamos supor que surge um medicamento que tenha eficácia nos casos graves. Vamos supor, está todo mundo procurando. Se você entrar pelos trâmites normais, de chegar, pedir o registro, fazer análise, passar por todas as baterias da Anvisa, no rito normal, ela vai levar no mínimo, sendo muito ágil, 6 meses. 6 meses você tem, numa situação dessa, um delta de tempo inaceitável. Então, na lei nós colocamos, quando o Ministério da Saúde, quando o Ministro da Saúde determinar e colocar o seu arrazoado, que pode ser feito o que a gente chama de rito emergencial. Nós estamos em estado de emergência de saúde internacional, o Brasil reconheceu, e é um instrumento que a gente tem. Agora, o uso disso de uma maneira banal, de dia a dia, de qualquer situação, aí nesses casos eu acredito que a gente tem que ter mais cautela.